Agora a sessão da Câmara. A pauta da 33ª sessão ordinária será discutida hoje, com destaque à votação de 3 projetos de lei e um veto total. Também está prevista a apresentação de relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Covid, que teve como objetivo apurar gastos e responsabilidade no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A reunião dos vereadores será transmitida ao vivo pela internet, no Facebook e no YouTube. Agora vai para o YouTube também da Câmara Municipal de Mirassol. Tem início às 5 horas da tarde. E aí eu faço aquela cobrança novamente. Que o seu Daniel Souto, vereador, falou que não foi ninguém na Câmara, né? É porque o horário, né? Tem gente que trabalha nesse horário, né, vereadores? Então, por favor, vamos colocar aí, vamos colocar a sessão 7, 8 horas da noite, que é um horário que dá tempo de todo mundo chegar em casa, dar uma descansada e já se preparar para assistir, né? Inclusive, os próprios vereadores que reclamaram também, alguns deles que trabalham, né, e não tem como, precisam de assessores e tudo mais, talvez a sessão num horário mais tarde seria melhor para eles também. É ou não é? E falando nisso, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção OAB de Mirassol, representada pelo seu presidente Marcos Roberto Sanches Galves, protocolou na semana passada, sexta-feira, uma representação no Ministério Público, apontando possíveis ilegalidades na aprovação em regime de urgência de 2 projetos nas últimas sessões da Câmara de Mirassol. Um deles, o projeto de lei complementar número 166/2021, autorizou revisão geral anual dos salários dos vereadores com índice do IGPM de setembro, que é de 24,86%. Também institui o 13º salário e as férias anuais. Já o segundo projeto de resolução número 11/2021 visa a criação de 10 cargos em comissão de assessor parlamentar, um assessor para cada vereador. Ambas as propostas foram apresentadas pelos vereadores Fábio Cuni do DEM, Valmir Chaveiro do PTB, Daniel Souto do MDB, Nando Nogueira do PL, Júlio Salomão do PL, Cida Dias do Republicanos e Ademir Massa do PP. Também em ambas as propostas, os vereadores João Paulo do PSDB, Vanderlei Pinato do DEM votaram contra. O presidente da Câmara, Caco Navarrete, embora não vote, se declarou contrário aos projetos. No caso da revisão salarial e benefícios, a OAB Mirassol aponta contradição no texto do projeto ao se tratar da remuneração do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores. Porém, a autorização se mostra exclusivamente aos vereadores. Além disso, aponta que é evidente que não se trata de revisão geral anual, mas de aumento mesmo do subsídio. Isso porque, diz o índice, no documento que foi protocolado, o índice escolhido não é utilizado para a medição da inflação oficial do país. Abre aspas para o documento que foi protocolado pela OAB, a representação no Ministério Público. Daí, trata-se da tentativa de elevação dos valores dos subsídios em percentual acima daquele que corresponde à inflação verificada no período, considerando o IPCA registra o percentual acumulado até setembro de 2021 de 10,25%, o INPC 7,21%. Entretanto, o índice adotado pelo projeto de lei, o IGPM, está em 24,86%. Fecha aspas para a representação da OAB. O texto ainda diz que não haveria necessidade de votação de urgência. Não houve estudo técnico da assessoria jurídica e da assessoria orçamentária e financeira e nem publicidade, discussão e participação da população. Abre aspas.
Como essa despesa não atende o disposto nos artigos 16 e 17 da LC 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Fecha aspas. Já no que se refere ao projeto de resolução para a contratação de 10 assessores, o qual seria de competência exclusiva da mesa da Câmara, a OAB diz que o descalabro é ainda maior. Abre aspas. A péssima redação a revelar o afogadilho da proposta, uma vez que denomina em seu artigo 1º os cargos criados como assessor parlamentar, entretanto, em seu artigo 5º, ao estabelecer os vencimentos, denomina-os de assessores parlamentares especiais. Assim como o outro projeto, abre aspas, além da inexistência dos pareceres técnicos indispensáveis para a matéria, não houve publicidade, discussão e participação da população. Fecha aspas. A OAB diz ainda que, abre aspas, não menos grave é a constatação que os cargos criados jamais poderiam ser preenchidos por livre nomeação e exoneração dos próprios vereadores, em razão de não se tratarem de funções de chefia, assessoramento ou direção inerentes aos cargos comissionados. Fecha aspas. Por fim, a Ordem dos Advogados de Mirassol pede a instauração de inquérito civil a fim de que, constatada as irregularidades apontadas, sejam adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. O presidente da OAB, subseção de Mirassol, nos concedeu entrevista exclusiva aqui no Jornal TS Notícias na semana passada e falou um pouquinho sobre esse projeto de resolução e a sua irregularidade da criação dos 10 cargos de assessores parlamentares. Vamos acompanhar. Por conta da própria legislação municipal, do próprio regimento interno da Câmara, que está expresso no artigo lá 143, não é permitida a criação de cargos através de projeto de resolução. Tem que ser necessariamente projeto de lei complementar. Então, esses 10 cargos de assessores criados aí pela Câmara Municipal, eles sequer foram criados, porque o instrumento normativo utilizado pelos vereadores, ele é inapropriado. E essa é uma despesa que, se ela ocorrer, se a Câmara Municipal remunerar qualquer tipo de assessor por conta desse projeto de resolução, eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma ilegalidade, que os recursos vão ter que ser ressarcidos aos cofres públicos. Nós entramos em contato com todos os vereadores citados, novamente, e até o momento apenas um nos respondeu, o vereador Fábio Cuni, do DEM. Por mensagem, ele disse o seguinte, que referente à representação da OAB no projeto de lei 166/2021, ele respeita o entendimento do advogado, porém, na opinião dele, não é ilegal. E ele ainda questiona que só gostaria que o presidente da OAB realizasse a mesma atitude de representação nos projetos de lei que foram aprovados em regime de urgência, emanados pelo Poder Executivo, diz aqui o vereador Fábio Cuni na sua resposta para a gente. Eu peço aos vereadores que continuem conversando com a gente, né? Não deixa de responder a gente não, porque é melhor vocês terem o espaço aqui do que ficar o dito pelo não dito. Tá certo? A gente tá cedendo espaço porque vocês são importantes, vocês são fontes de informação. Agora, se vocês não passarem nada pra gente, vai ficar aquilo que falam, aquilo que eu recebo de informação é o que eu vou passar por aqui. Sem ter a versão de vocês, vai ficar pior pra vocês, não pra nós.